Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Pode ficar sentado mesmo, porque é só um texto, só um versículo. Mateus 13, 44. O Senhor Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Deus, esta é a tua palavra, nós somos instrumentos nas tuas mãos para transmitir a tua palavra. Pedimos a orientação do teu Espírito Santo, a iluminação na nossa mente, para que possamos entender e aplicar esta palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado bem Mateus também, em 1 Coríntios, o pastor João Paulo tem ministrado. E nós vamos lembrar que quem escreve aos Coríntios é o apóstolo Paulo, e ele foi alcançado numa visão pelo Senhor Jesus, teve a sua vida transformada. O Evangelho é o Evangelho da transformação. Por isso que nós cremos que o Evangelho são as boas novas que transformam. A nossa vida, ela é colocada diante do Senhor o tempo todo. Não tem como fugir disto. E o Evangelho, quando alcança com a salvação em Cristo Jesus, ele nos traz o elemento transformador. Então, o que eu estou dizendo é que o crente não pode ser hoje o mesmo crente que ele foi ontem. Ele é chamado para um passo a mais, um crescimento a mais. E não é em função de legalismo, em função de mostrar serviço, porque isso era a linguagem do judaísmo. Mateus, judeu, coletor de impostos, estava ali, sabe, fazendo o seu trabalho, sendo olhado de lado por aqueles que eram judeus, porque o coletor de impostos era um tipo de X9, é assim que diz, né? O X9, que a moçada diz por aí, no meio da bandidagem, X9 é aquele que vai trair lá a causa. No meu tempo chamava quinta coluna, linguagem mais de militar, é o quinta coluna, ou seja, é aquele que é da gente, mas trabalha para o outro. Então, Mateus trabalhava recolhendo impostos, e o povo olhava de lado porque havia um mecanismo de corrupção, olha, já naquele tempo. E Mateus está no meio dos judeus, ele é aquele que espera pelo Messias que haveria de chegar, e ele é surpreendido pela chamada de Jesus, capítulo 9, quando o Senhor Jesus diz: segue-me. Esse homem deixa o que tinha, obrigado, Josué, esse homem deixa o que tinha e passa a seguir a Jesus, e a primeira coisa que ele faz é dar uma recepção na sua casa. E naquela reunião, Jesus está no meio de coletores de impostos, amigos de Mateus, e de pessoas, à vista dos religiosos, pecadoras. E o comentário é: como é que este homem aí, como é que esse rabi, como é que esse mestre de vocês se senta com pecadores? O Senhor Jesus veio para quem é doente, ele é o médico. O Senhor Jesus veio para quem é o imperfeito, ele é o advogado. Ele não veio para quem é são. Os legalistas religiosos se achavam sãos. Eles eram da corrente de nós e eles, nós os santos e eles os pecadores. Nós somos aqueles que jejuamos e damos os dízimos de tudo aquilo que nós temos. Nós não somos como eles, que são pecadores. Mateus, então, alcançado pelo Senhor Jesus, passa a seguir. Literalmente, o Evangelho de Mateus é aquilo que ele foi registrando depois, com a inspiração do Espírito Santo, o que ele viu. Nós já vimos isto. Evangelho de Marcos, escrito por um discípulo de Pedro. Evangelho de Lucas, escrito por um discípulo dos apóstolos, não sabemos até hoje se era gentil ou judeu, mas um médico estritamente inteligente e usado pelo Espírito Santo, que escreve o Evangelho,
que conta a história de Jesus, e escreve Atos, que conta a história da igreja. Aí nós temos o Evangelho de João, outro que, como Mateus, andava com Jesus. Então, não é que há uma validade maior, todos são evangelhos inspirados pelo Espírito Santo. Mas é diferente de uma testemunha ocular. Mateus estava ali, e aí então depois, ali pelo ano 50, depois que Jesus havia ido ao céu, depois que a igreja já estava começando a ser perseguida, Mateus é alcançado pela inspiração do Espírito Santo, e aquilo que ele viu, ouviu, testemunhou, é transformado em evangelho, e há uma ênfase. O Espírito Santo toca em algo em Mateus. O interesse de Mateus é alcançar os judeus como ele. Porque havia uma promessa no Velho Testamento a respeito do Messias, aquele que haveria de chegar, e por quem os judeus estão esperando até hoje. Construção do terceiro templo e tal, essa coisa que agora estão dizendo por aí. A prática do Antigo Testamento. O judaísmo continua em pé porque aguardam a chegada do Messias, e ali naquele tempo havia isso. Qual era o grande desafio dos discípulos? Ganhar mais e mais pessoas para Jesus. Até o capítulo de Atos só era pregado entre os judeus. Nós estamos aí nesse contexto de Mateus interessado. É lógico que o evangelho vai ser lido por todos, mas ele diz, eu quero que os meus irmãos, os meus patrícios, creiam que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. E ele registra, então, desde a genealogia de Jesus, os feitos, os milagres, os ensinos de Jesus, principalmente os ensinos. Esse capítulo 13 é um capítulo cheio de parábolas. Ele já começa com a parábola do semeador. Tivemos agora um impacto missionário aí no Janguruçu. E aí alguns preocupados, porque nós trabalhamos aqui, irmãos, em Fortaleza, em alguns lugares de perigo. É o obreiro Ronaldo dizendo, olha, fizemos um trabalho em tal lugar, mas era barulho de bala. Não interessa. O semeador, o Senhor Jesus, saiu a semear. E ele conta parábolas. Qual é a intenção de contar parábolas? Veja aí em Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz aí, todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O Senhor Jesus fala por parábolas, a princípio os seus discípulos não entendem a parábola do semeador, ele teve que explicar para os seus discípulos, esse é o caminho do discipulado, né? Na caminhada do discipulado, o discípulo vai na pegada do mestre, vai entendendo, a ação do Espírito Santo vai mostrando que havia grandes ensinos por trás daquilo que Jesus contava, muitas vezes como uma história, mas Jesus usava nas suas parábolas elementos conhecidos. Não eram tratados teológicos com palavras difíceis, era para falar de tal forma que aqueles que fossem os escolhidos pudessem entender a linguagem. Muitos ouviam e não entendiam, porque se pegava mais àquilo que ele estava falando e não ao simbolismo do ensino que estava por trás disso. Então, os discípulos sabiam do que Jesus estava falando. Esses dias eu estava assistindo aí um vídeo, e o camarada, e aqui em Fortaleza já vi em vários lugares aí, camarada com um aparelhinho, devia ter visto antes como é que chama aquele aparelho, um aparelho que anda na areia, anda nas pedras, para detectar metal. Um dia eu estava numa praia, eu vi um camarada e eu fiquei vendo, cavou, tinha uma moedinha desse tamanho, mas ele achou. Tinha uma coisa lá, ele achou. E eu vi um vídeo, o camarada estava com uma coisa dessa aí, no meio do barro, e meteu a mão ali, botou um outro aparelho, e tinha uma pulseira, gente, cravejada, sem nem que pedraria aquela. O camarada saiu correndo com aquilo na mão. Então, no passado, ainda hoje no Oriente, algumas pessoas enterram os seus tesouros. Hoje nós temos as aplicações seguras, né? Bitcoin, essas coisas seguras que tem aí, né? É cada lapada de vez em quando e esse pessoal perde, né? Então, alguns não entregavam aos banqueiros, e na época aí, às vezes havia dificuldade, então enterravam.
por causa de briga de herança, enterravam. E às vezes as pessoas esqueciam ou morriam e ficavam enterrados. Então não era tão incomum que um lavrador, alguém mexendo com o campo, batesse em alguma coisa e encontrasse o quê? Um tesouro, um baú com moedas, com pedras escondidas. Havia salteadores que, depois de pilharem alguém, escondendo, abriam buracos, escondiam ali, eram presos, morriam e ficavam ali anos. Até hoje nós temos aí escavadores, aqueles que andam atrás de tesouros escondidos. É isso que Jesus está dizendo aqui. E Jesus não está preocupado, como alguns críticos da Bíblia querem fazer, atacar a Bíblia. Jesus não está preocupado aqui com ética. Porque o que é que está acontecendo? Você sabia que o que tem aqui no nosso chão é tesouro nacional? Sabia disso, não? Você acha? É do tesouro. É da União. Se você sair bem, ainda vai pagar royalty, alguma coisa assim. Então, Jesus não está preocupado com o cuidado de um homem que estava cavando, achou um tesouro e foi, então, procurar o dono do terreno e dizer, olha, eu estava cavando ali um tesouro. Não, o que Jesus está aqui é demonstrando o apreço, o apego a uma descoberta maravilhosa daquilo que é o reino dos céus pelo coração do ser humano. É isto que está aqui no ensino. Não está na discussão da ética. Jesus não está aqui preocupado com o que aquele homem deveria fazer. Ele está usando uma linguagem que ocorria quando alguém achava, realmente se empenhava em garantir o seu direito de propriedade ali naquele lugar, para pegar um tesouro e dizer, isto aqui é meu. E muitas vezes vendia tudo que tinha, voltava ao dono e eu quero comprar aquele pedaço de terra. Aquele pedaço de terra não tem nada, mas eu quero aquele pedaço de terra. E depois, então, tinha um grande tesouro nas suas mãos. Irmãos, o que é o reino dos céus? Na comida, na bebida, não são princípios humanos, não é tradição. O reino dos céus é o Senhor Jesus no nosso coração. E quando nós o encontramos, a linguagem aqui não é uma linguagem mercantilista de vender. A linguagem aqui é deixar tudo, por conta daquele tesouro que nós encontramos. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, quando o Evangelho se anuncia a nós e nós encontramos a beleza do Salvador em nossas vidas, o Espírito Santo começa a trabalhar naquilo que nós conhecemos como santificação, que é o processo da livre obra da ação da graça de Deus em fazer com que nós morramos cada vez mais para o pecado e vivamos cada vez mais para Deus. E então nós somos chamados realmente a nos entregarmos a tudo aquilo que o Senhor Jesus significa para nossas vidas. Então isso significa deixar tudo para trás, tudo aquilo que éramos sem Jesus é deixado para trás. E agora nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura, porque as coisas antigas já passaram. Eu não quero ser piegas aqui nesta noite, não quero ser, sabe, assim, simplório. Mas, irmãos, eu posso ver nesse desafio, por exemplo, os exercícios dos ministérios na igreja. Deixar de exercitar ministérios na igreja por conta de alguns argumentos, deixamos tudo para servir. Mateus escreve isso lembrando o que aconteceu com a sua vida. Ele deixou tudo para trás e seguiu o Mestre. E a proposta dele, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Nós deixamos tudo para segui-lo. Então eu já disse isso em casa. Sabe, eu não quero novamente dizer assim, quero ser assim, sabe, mas aquele negócio de, é o culto de oração da igreja, é a vigília da igreja, é o trabalho da igreja, é uma conferência, não é servir ao homem, não é a denominação, mas é o que o nosso Deus é exaltado quando nós fazemos e nós atraímos outras vidas através de um compromisso maior com Ele e não capotando diante de argumentos que vão surgindo e nós vamos deixando o tesouro,
quando na verdade o impulso que nós temos na ação do Espírito Santo é ver nele o nosso tesouro e comprometer toda a nossa vida. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11. Eu quero concluir aqui, nós temos ainda um momento aí com a junta diaconal, mas quero concluir aqui, trazendo essa aplicação para as nossas vidas. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11. Deixe tudo para seguir a Jesus. O que significa isso, pastor? Vou deixar o meu trabalho, vou deixar a minha família? Não. Deixe tudo aquilo que queira ser maior que esse tesouro que é o Senhor Jesus. Deixe tudo. Ouça ao Senhor. Siga ao Senhor. Ame ao Senhor. Sirva ao Senhor. Como é que eu faço isso, pastor? Olhando para a sua vida, estabelecendo as prioridades. Cada coisa tem o seu lugar. A palavra de Deus diz que o Senhor fez cada coisa no seu tempo. E tudo tem um determinado fim. Mas o Senhor tem que ser o nosso maior tesouro. Saulo de Tarso, judeu dos judeus, versado na palavra, membro do Sinédrio, um homem intelectual, alcançado pela luz, numa visão, se entrega a quem ele perseguia, que era o Senhor Jesus, e torna-se um humilde servo do Senhor Jesus. E olha como ele testemunha a respeito disso aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tudo aquilo que eu tinha, considerei como refúgio, prostrado aos pés do Senhor Jesus. Martinho Lutero, um monge romano, professor em Wittenberg, excelentíssimo professor, um religioso piedoso, com um santo de devoção, segundo dizem os seus biógrafos, um santo de devoção para cada dia, vida voltada para os jejuns e as vigílias, servindo de uma forma assim, integral, mas encontra-se com a verdade na palavra que o justo viverá pela fé, e abandona tudo o que tinha, e assim é deflagrada a reforma protestante do século XVI. Estamos completando agora 505 anos neste mês. Vamos celebrar dia 22 agora, às 18 horas, com a presença do sínodo do Ceará aqui. Deixou tudo que tinha. Negou tudo que era, porque ele ouviu a voz do seu Senhor. E uma das coisas que ele fez foi usar toda a sua inteligência para traduzir a Bíblia para a sua língua materna, para que o povo conhecesse a palavra de Deus. Então, além de enxergar no Senhor Jesus nosso tesouro maior, a outra aplicação que nós temos é: vamos compartilhar isso com outros mais. Eu achei um tesouro e quero compartilhar ele com outros mais. Me alegrar com a mensagem da salvação, para que esse tesouro não fique só comigo, alcance a outros que venham a fazer parte da grande família de Deus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.